Olá pessoal, professor Alex Bruno. Na aula de hoje vamos estudar sobre geometria analítica e a distância entre dois pontos. Então fica comigo e vamos estudar. A geometria analítica é a parte da matemática que relaciona figuras geométricas com os cálculos relacionados à álgebra. As primeiras contribuições na área de geometria analítica são do matemático René Descartes, o autor da famosa frase "penso, logo existo". Coordenadas cartesianas no plano. O nome cartesiano é em homenagem a René Descartes e o plano consiste em ter duas retas que são perpendiculares entre si e elas são marcadas como se fossem réguas. Então temos aqui 4 divisões no plano cartesiano e ele é dividido em quadrantes. Temos então aqui o primeiro quadrante e o segundo quadrante é conferido no sentido anti-horário. Então, temos aqui o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, só para lembrar que o sentido anti-horário é o sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. Então, para podermos estudar a distância entre pontos, vamos lembrar como se representa a localização de um ponto no plano. Vamos representar graficamente esses 6 pontos, do item A até o F. Lembrando você, aqui na horizontal, será representado sempre o primeiro componente do par ordenado, que vai ser indicado pelo eixo X, e aqui na vertical, sempre a segunda componente do par ordenado. Então, vamos representar aqui o ponto A de coordenadas 3 e 0. Então, o 3 indica o eixo X. Temos aqui 1, 2 e 3. E o Y é marcado no 0. Então, a localização desse ponto vai ser exatamente em cima do eixo X. Está aqui a localização do ponto A de coordenadas 3 e 0. Vamos representar agora o ponto B de coordenadas 5 e 4. Então, no eixo X, temos aqui o ponto 5. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. E ao eixo Y temos o 4. 1, 2, 3, 4. E agora, nós vamos marcar aqui alguns pontilhados paralelamente aos eixos. Então, perceba que esse pontilhado que eu estou marcando é paralelo ao eixo X. E agora, eu vou marcar um outro pontilhado paralelo ao eixo Y. Onde eles se encontrarem é a localização do ponto B. Então, temos aqui a localização do ponto B de coordenadas 5 e 4. Agora, vamos representar graficamente o ponto menos 2 e 3. Então, esse menos 2 vai ser representado na horizontal, será conferido da direita para a esquerda. Menos 1 e menos 2. E agora, em relação ao eixo Y, temos o 3. 1, 2, 3. Então, vamos marcar aqui alguns pontilhados paralelos aos eixos. O primeiro pontilhado é paralelo ao eixo Y e esse outro pontilhado é paralelo ao eixo X. Onde eles se encontram é a localização do ponto. Então, temos aqui o ponto C de coordenadas menos 2 e 3. Vamos representar agora esses outros 3 pontos. Temos aqui o ponto D de coordenadas 0 e 4. O 0 vai indicar a localização do ponto em relação ao eixo X, que é bem aqui no meio dos eixos. O 4 é o segundo componente, vai indicar a localização em relação ao eixo Y. Então, vamos conferir aqui. 1, 2, 3 e 4. O ponto está localizado exatamente em cima do eixo Y. Essa aqui é a localização do ponto D de coordenadas 0 e 4. Agora, o ponto E de coordenadas 2 e menos 3. Então, o eixo X vai ser marcado no ponto 2. Temos aqui, então, e o eixo Y no ponto menos 3. Então, vamos conferir de cima para baixo. Menos 1, menos 2 e menos 3. E agora, vamos marcar os pontilhados paralelos aos eixos e onde eles se encontrarem é a localização do ponto E. Temos aqui, então, o ponto E fica localizado bem aqui. E, finalmente, o ponto F de coordenadas menos 3 e menos 1. Então, em relação ao eixo X, temos o menos 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. E em relação ao eixo Y,
temos o ponto aqui menos 1. Vamos marcar aqui alguns pontilhados paralelos aos eixos, onde eles se encontram é a localização do ponto, F. Então está aqui a nossa terceira representação nessa imagem, e a coordenada vai ser menos 3 e menos 1. Distância entre dois pontos. Dados dois pontos, A de coordenada x1 e y1 e B de coordenada x2 e y2, a distância entre eles é calculada dessa maneira. Você observa o seguinte, é a componente do B menos a componente do A, isso elevado ao quadrado. Depois, componente do B menos a componente do A elevado ao quadrado. E vamos deduzir como chegar nessa fórmula. Temos aqui representado no gráfico os pontos A e B. As suas coordenadas vão ser x1 e y1. O ponto B terá coordenadas x2 e y2. A distância entre os pontos A e B vai ser representada por esse segmento vermelho que eu marquei agora. E vamos indicar pela letra D. Das coordenadas dos pontos A e B, nós podemos marcar um triângulo retângulo. Esse segmento bem aqui terá exatamente o tamanho y2 menos y1, que vai ser exatamente esse tamanho bem aqui. E quanto a esse outro pedaço do triângulo retângulo, a dimensão dele será a mesma dessa aqui, que pode ser calculada por x2 menos x1. Com base na relação do Teorema de Pitágoras, nós podemos estabelecer essa relação aqui nesse triângulo na geometria analítica. Temos o seguinte, a distância entre o ponto A e B elevada ao quadrado será igual a esses dois catetos ao quadrado. Então, a medida desse cateto bem aqui é y2 menos y1, e isso aqui vai ser elevado ao quadrado. E vamos somar com o outro cateto, que será essa dimensão bem aqui, x2 menos x1, e isso tudo elevado ao quadrado. Para nós isolarmos a distância e ficar somente ela sem a potência, nós vamos considerar a raiz quadrada de cada elemento. Então, temos aqui a raiz quadrada da distância e a raiz quadrada desses catetos aqui. Então, acaba ocorrendo o cancelamento entre a raiz quadrada e a potência, ficamos apenas com a distância entre A e B, e será igual a essa expressão, raiz quadrada de y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. Temos aqui a fórmula da distância entre os pontos. Então, vamos ver na prática como se obtém a distância entre dois pontos, dadas as suas coordenadas. Questão 1. Determine a distância entre os pontos I, de coordenada 2 e 3, e J, de coordenada 5 e 4. Então, a distância vai ser dada por raiz quadrada de y2 menos y1, mais x2 menos x1 ao quadrado. Então, quem vem a ser o x1, y1, x2, y2? O x1 vai ser o primeiro componente do primeiro ponto, e y1 é a segunda componente. x2 é a primeira componente do j, e y2 é a segunda componente do j. E agora vamos calcular. A distância entre os pontos I e J vão ser iguais a raiz quadrada de, a segunda componente do J é 4, menos a segunda componente do I, menos 3. Isso elevado ao quadrado. E mais x2 vai ser a primeira componente do J, que é 5, menos x1 é a primeira componente do I, ao quadrado. E agora vamos aos cálculos. A distância entre os pontos I e J vão ser igual a raiz quadrada, 4 menos 3 é igual a 1 ao quadrado, mais 5 menos 2 é 3. E isso elevamos ao quadrado. Distância entre I e J, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é igual a 9. Temos, então,
que a distância entre os pontos I e J vão ser igual à raiz quadrada de 10. Como não há um valor exato, nós podemos deixar representado dessa forma mesmo aqui, que a distância entre os pontos é a raiz quadrada de 10. Graficamente, os pontos I e J estão marcados como aqui na imagem que você está vendo, e agora a distância entre eles pode ser representada pelo segmento vermelho. Essa medida, a raiz quadrada de 10, vai dar aproximadamente 3,33. Questão 2. Peço a você que anote essa fórmula e vamos tentar responder a questão 2. Então, pausa o vídeo aí, tenta você substituir cada item no lugar das componentes aqui nessa fórmula. Temos aqui a fórmula então, e aí é o seguinte, o ponto A de coordenadas 5 e 11 e o ponto B de coordenadas 2 e 7. Na fórmula temos y2 menos y1. O y2 vai ser a segunda componente do ponto B, que é 7. O y1 vai ser a segunda componente do A, que é 11. Então, temos 7 menos 11 elevado ao quadrado. E agora, x2 menos x1. x2 vai ser a primeira componente do B e x1 é a primeira componente do A. Temos, então, 2 menos o 5 e isso tudo elevado ao quadrado. 7 menos 11 é igual a menos 4 e isso aqui será elevado ao quadrado. 2 menos 5 é menos 3 elevado ao quadrado. Então, temos menos 4 ao quadrado resulta em mais 16. E menos 3 ao quadrado resulta em mais 9. Temos, então, aqui a raiz quadrada de 16 mais 9. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a distância entre os pontos A e B, nesse caso, é 5. Temos, então, a representação gráfica dos pontos A e B, e a distância entre eles é marcada pelo segmento destacado em vermelho. Como já foi visto, a distância entre A e B é igual a 5. Questão 3. Calcule o perímetro do triângulo cujos vértices são A, B e C. Então, para quem não lembra, o perímetro de um triângulo é obtido pela soma das medidas dos lados. Então, eu preciso saber quanto mede esse lado bem aqui, quanto mede esse outro lado e quanto mede esse outro lado aqui. E sabendo suas dimensões, eu somo. Agora, como obter as dimensões dos lados dos triângulos se não foi fornecido? Ele deu apenas as coordenadas dos seus vértices. Supomos que bem aqui seria o ponto A, ponto B e ponto C. Com base no estudo de hoje, nós podemos calcular a distância entre o ponto A e B, depois entre o ponto B e C e a distância entre o ponto C e A. E essa distância vai ser o tamanho de cada um dos lados do triângulo. Obtendo isso, nós temos o perímetro. Vamos então calcular a distância entre os pontos A e B, depois a distância entre os pontos B e C e a distância entre o ponto C e A. Vamos calcular primeiramente a distância entre os pontos A e B. Então, está aqui a fórmula, y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. y2 vai ser essa componente do ponto B, 1, menos da fórmula, o y1 é a componente do A, a segunda componente do A. Então, temos o menos 3, e isso aqui é elevado ao quadrado. Mais da fórmula, abre parênteses, x2. x2 vai ser a primeira componente do ponto B, 6, menos da fórmula, e o x1 é a primeira componente do ponto A, que é menos 1. Então, vamos ter menos 1 elevado ao quadrado. Menos com menos resulta em mais, então temos aqui 1 mais 3 elevado ao quadrado, temos então 4 elevado ao quadrado. Mais da fórmula, menos com menos fica mais, então temos 6 mais 1, e isso elevado ao quadrado, vamos ter 7 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 7 ao quadrado é 49. A distância entre os pontos A e B
é dada por raiz quadrada de 65. Vamos calcular a distância entre os pontos B e C. As coordenadas são 6 e 1 para B e 2 e menos 5 para C. y2 menos y1. O y2 será a componente do C, que é menos 5. E a componente y1 vai ser igual a 1. Temos menos da fórmula o número 1. E isso tudo elevado ao quadrado. Mais, que pertence à fórmula, x2 vai ser a componente do C, número 2. Menos da fórmula 6 ao quadrado. Menos 5 menos 1 é igual a menos 6 elevado ao quadrado. Mais 2 menos 6 é igual a menos 4 elevado ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é igual a mais 36. E menos 4 ao quadrado é igual a mais 16. A distância entre os pontos B e C é dada por raiz quadrada de 52. Vamos obter a distância entre os pontos C e A. Então, temos aqui y2 menos y1. O y2 vai ser a componente do segundo ponto, nesse caso é menos 3, menos da fórmula. Y1 vai ser a segunda componente do C, que é menos 5. Teremos, então, menos 5. Isso tudo elevado ao quadrado. Mais da fórmula. E agora, x2 menos x1. O x2 é a primeira componente do A, que é igual a menos 1, menos da fórmula, e o x1 é igual a 2. Isso tudo elevado ao quadrado. A distância entre os pontos C e A vai ser igual a raiz quadrada. E agora, vamos operar o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Temos aqui menos 3 mais 5, que vai resultar em 2 elevado ao quadrado. 2 positivo. E menos 1 com menos 2 vai resultar em menos 3 elevado ao quadrado. Então, temos a distância entre os pontos C e A vai ser igual a raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4. E menos 3 ao quadrado é igual a 9 positivo. Então, a distância entre C e A vai ser igual a raiz quadrada de 13. E agora vamos obter o perímetro desse triângulo, que é obtido pela soma das medidas de seus lados. O perímetro vai ser a soma da distância entre o ponto A e B com a distância entre os pontos B e C e também com a distância entre o ponto C e A. O perímetro, então, desse triângulo vai ser dado por raiz quadrada de 65 mais raiz quadrada de 52 mais raiz quadrada de 13. Na questão 4, temos uma situação interessante. O ponto A não é fornecida a primeira componente, a segunda sim, e temos aqui o ponto B, que está fornecidas as componentes e já é dada a medida da distância entre eles, A e B. Agora pede-se então qual é o valor do A para que a distância seja igual a 3. Temos então a seguinte informação: a distância entre A e B é igual a 3. E nós sabemos que a distância entre os pontos A e B é dada por essa fórmula bem aqui, y2 menos y1 e aqui x2 menos x1. Então o que nós vamos fazer? Vamos igualar as duas expressões. Agora é possível desenvolvermos a expressão e encontrarmos o valor desconhecido A. 2 menos 1 é igual a 1, então fica aqui raiz quadrada e o 1 elevado ao quadrado. Mais 0 menos A fica menos A, só que menos A ao quadrado é a mesma coisa que A elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 3. Para nós eliminarmos a raiz quadrada desse primeiro membro aqui, nós vamos elevar os dois membros ao quadrado. Então, temos aqui essa expressão ao quadrado e 3 ao quadrado também. Então, com esse quadrado, nós cancelamos a raiz quadrada com a potência. Temos, então, 1 ao quadrado é 1 e A ao quadrado, que vai ser igual a 9. Passando o 1 que está positivo para o outro lado, vamos ter o seguinte, ó. A ao quadrado vai ser igual a 9, menos 1. A ao quadrado vai ser igual a 8. A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8. Então, os possíveis valores de A é raiz quadrada de 8 ou
menos raiz quadrada de 8. Chegamos então à tarefa da semana. Desejo a vocês uma ótima semana, bons estudos e até a próxima, pessoal. Valeu!